Muito bem, pessoal. Composta aqui a nossa mesa de debates. Vamos aqui falar dessa temática aqui, dessa tríplice fundamental para os business exponenciais, né? Que é algo que a gente sabe que, né? Precisam poder falar um pouquinho mais. A gente vem falando disso há bastante tempo, né? De que estamos nesse momento, né? Ainda mais forte, né? De era digital, digitalização, VUCA, agora também fala-se pane, né? Um monte de termos aí, mas o fato é que a gente vive uma realidade extremamente desafiadora, onde tudo muda muito rápido e o termo, né, business exponencial, negócio exponencial, ele é uma grande realidade. E a gente fala que, né, não tem como os grandes cases de sucesso que a gente vê hoje, né, tanto em startups e até empresas tradicionais que estão se reinventando, né, se reorganizando, estão colocando essa mentalidade exponencial, que é o que a gente quer falar aqui um pouquinho com todos vocês, né? Então, para a gente fazer uma primeira rodada, né, eu vou aqui começar aqui da minha ordem aqui, para a gente vai fazendo, né, aqui um vai e vem. A gente falou desses três pilares, né, pessoal, que é a parte de tecnologia, digitalização, inteligência de dados. E eu poderia começar aqui com o Reinaldo, deixar também para ele se apresentar aqui, né, na fala dele, dar a saudação para todos. Nessa primeira rodada, Reinaldo, e depois todos os demais, né? Qual a importância desses três pilares, né, de tecnologia, digitalização e inteligência de dados? E são verticais, são pilares que eles andam em paralelo? Como é que esses pilares se conversam? Por favor, bem-vindo, se apresenta e fala um pouquinho para a gente sobre esses pilares e como é que é na realidade da Verint tudo isso. Perfeito. Todos me ouvindo? Bom dia a todos. Bom, meu nome é Reinaldo Gil, eu sou responsável pela área de vendas na Verint do Brasil, uma empresa focada na melhoria do engajamento dos clientes, que vem crescendo exponencialmente com base nesses três pilares, né? Então, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, eu acho que são três pilares que têm que andar sempre em paralelo, né? Tecnologia é fundamental hoje para qualquer organização exponencial. Nós, na Verint, a gente tem notado uma mudança muito grande no mercado, é uma mudança que veio para ficar e um problema que vai se agravar, a gente chama de capacidade de engajamento dos clientes. Por um lado, a gente tem todos os serviços digitais, a maior procura por autosserviços e aumento das expectativas dos clientes, e por outro lado, nós todos trabalhamos em organizações, né, nacionais, multinacionais, não importa, as restrições orçamentárias e de recursos, né? E vai se criando ao longo do tempo, vem se criando, isso se intensificou durante a pandemia, e isso é algo que começou a se intensificar na pandemia, mas só vai piorar ao longo do tempo. Mas há uma distância muito grande entre o que as empresas precisam para atender as demandas e as expectativas dos seus clientes, com toda a omnicanalidade, autosserviço, etc., e os recursos que elas têm disponíveis para entregar a experiência desses clientes. E isso a gente chama de lacuna de capacidade de engajamento com os clientes, que é fundamental atender bem os seus clientes, se relacionar bem com os seus clientes em múltiplos canais, com uma jornada consistente, é fundamental para o sucesso de qualquer organização, em especial organizações exponenciais. Então, esse tripé, na nossa visão da Verint, é fundamental, ele anda em paralelo. Tecnologia é fundamental para você preencher essa lacuna de engajamento dos clientes. Inteligência de dados fundamental para você poder detectar rapidamente a mudança de comportamento nos seus clientes e reagir a mudanças de mercado e mudanças no engajamento e preferências dos seus clientes. E isso tudo tem que andar em conjunto e é fundamental para o sucesso de qualquer corporação hoje na visão da Verint. E aí, o Reinaldo, aproveitando aí que você tem uma particularidade, né, de vender uma solução, quer dizer, você atende o seu cliente que atende os clientes, cada um deles, né? E você falou um pouco disso, né? E você tem que, claro, né, vocês estão lidando com dentro da própria Verint, né, ter essa integração dos pilares, né? E você está sentindo isso nos clientes também? Eles vêm para vocês do tipo, gente, pô, Reinaldo, Verint, eu preciso, né, fazer isso tudo convergir. Como é que você está sentindo a temperatura dos clientes né, da Verint em relação a esse tripé? Os nossos clientes, as nossas tecnologias, elas são vendidas para os nossos clientes, como você comentou, Rodrigo, para atender os seus próprios clientes, para o sucesso das corporações que são os nossos clientes. E a gente tem notado, porque é um problema, como eu comentei, que tende a piorar ao longo do tempo, fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa, conseguir lidar com essas expectativas elevadas e esse aumento na demanda por interações. Hoje, uma jornada de um cliente começa num canal, às vezes assistido por um bot, por um assistente virtual, no meio da jornada, às vezes no próprio canal,
vai para um humano, tem que voltar para o bot, às vezes muda de canal. São as preferências dos clientes que mudam ao longo de uma jornada e que têm que ser atendidas. E a gente tem notado esse desafio que tende a crescer grande, os nossos clientes estão muito preocupados com isso e têm adotado as nossas tecnologias para tentar preencher essa lacuna de engajamento dos clientes deles. Boa, bacana. Obrigado, Reinaldo, pelo teu comentário. Obrigado. Vou passar aqui a bola para o Bruno. Né? Bruno, bem-vindo aqui ao painel, tudo bem? Tudo bem. E aí, acho que você tem um contexto legal para compartilhar, que a gente escuta falar, pô, banco, né? Banco, às vezes a gente tem naquela cabeça, puxa, uma instituição, né, que tem uma tradição de ser mais um pouco tradicional, né? E como é que é no Banco Pan lidar com esse tripé? Tecnologia, digitalização, exponencialidade, inteligência de dados. Como é que isso se casa com esse universo do serviço financeiro? Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Amit, pelo convite. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos aqui, os companheiros aqui do painel. Só rapidamente me apresentando, eu sou o Bruno Cunha, superintendente executivo de clientes e atendimento do PAN. Falando rapidamente aqui do PAN, o PAN é um banco digital, também muito forte no financiamento. Hoje com 22 milhões de clientes, no começo do ano passado tinha 10 milhões de clientes, estão vivendo também um crescimento exponencial, um banco que tem capital aberto, acabamos de divulgar o resultado com 193 milhões de resultado aqui no trimestre, ou seja, um banco digital que também, além de estar muito preocupado com o engajamento do cliente, também tem trazido de forma muito forte, com a sua expertise em crédito, com a sua expertise em financiar aqui a nossa população, também a questão do resultado. E aqui falando um pouquinho do tripé que você trouxe, eu vou falar um pouco mais até do setor, tá? Que eu acho que é mais relevante. Estava aqui na palestra quando a Juliana falou um pouquinho também, a Juliana do Original falou da experiência de cliente, mas o setor, bancos como um todo, eles sempre foram muito tecnológicos, e também sempre tiveram aqui uma natureza de provocação para ser mais digitais, recentemente, principalmente, acelerado pelas fintechs. Então, hoje tem edtechs, tem healthtechs, mas você tem as fintechs há algum tempo já nesse mercado que antes era dominado por 5 grandes bancos e hoje você tem uma gama grande de bancos esses que fizeram um movimento muito interessante, provocando todos os outros 5 de como é que a gente tem que pensar na experiência do cliente e ser digital. Então, hoje você abre uma conta de forma muito fácil, com o seu aplicativo, não precisa ir nas agências, você tem inclusive, antigamente, né, Rodrigo, era um diferencial ter agência. Exato. Hoje talvez seja um diferencial não ter agência, tá? Você tem um custo gigante na agência, muita gente frequenta lá para numerários, etc, e você começa a fazer essa equação e olha qual o benefício de você ter lá um ponto físico ou não. Ou até mesmo, né, Bruno, acho que talvez eu trabalhei no banco no século passado, então sou bem antigo já, né? Mas acho que muda também o papel do ponto físico, né? Exatamente. Exatamente. Antes era um diferencial para um lado e acho que vai virando diferencial. Quem souber entender isso para um outro lado, né? Eu tenho 20 e tantos anos de mercado, já fui de outras instituições financeiras, inclusive um dos 5 grandes, e o digital não está bem resolvido nos bancos, tá? Isso é uma verdade. Você é cliente de um gerente digital, você chega numa agência e, não, mas ele não é nosso gerente aqui, ele não é nosso cliente aqui. Então, enfim, eu acho que você tem hoje nos bancos, até pressionado pelo regulador, que eu acho muito bacana, por exemplo, o Pix. Vamos pegar o histórico. O setor bancário, em termos de tecnologia brasileira, é referência no mundo. Começou com a SPB lá atrás, TED, que você fazia de compensação de um banco para outro em questões de primeiro minutos e agora segundos. E agora o Pix. De graça, sem custo, referência, está sendo utilizado como benchmark para outros países, inclusive. Então, a questão tecnológica, desde lá atrás com caixa eletrônica, etc., no mundo financeiro, principalmente aqui de banco de varejo, onde a gente está mais acostumado aqui a olhar, ele sempre foi muito avançado, tá? Comparando com outras indústrias. A digitalização, com a pandemia, você viu, inclusive, uma população gigante brasileira sendo obrigada a abrir com os auxílios emergenciais, etc. O Caixa que tem um papel social gigante, inclusive de bancarização e digitalização numa parcela importante. A gente fazia muitas reuniões na época com a Regina lá da Caixa, o grupo inteiro que olhava via Febraban, e ela, gente, vocês não têm ideia, tem uma fila de pessoas na Caixa querendo aprender a mexer no celular, porque ela precisa resgatar o auxílio emergencial. Então, digitalização e tecnologia são vitais. Sem isso, você não consegue tocar um banco. Aonde eu acho que a gente pode melhorar como setor, Rodrigo, é por isso que eu falo muito em setor, e no PAN a gente vem numa agenda constante para melhorar isso, é justamente no uso de dados para melhorar a experiência do cliente.
não raro também, você escuta de forma geral da população, falando, pô, hoje vou ter que ir lá no banco, hoje vou ter que ligar para o banco, hoje vou ter... E aí eu... Vou marcar na minha agenda uma hora para fazer isso, né? E aí tem que ser um horário com paciência, etc. Não raro a gente escuta isso. Então ninguém fala, pô, hoje vou falar com o meu banco, com assim, um entusiasmo, né? Como o Zé Delivery, por exemplo, hoje eu vou usar o Zé Delivery. Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem um exercício importante do setor, que a gente está aprendendo e evoluindo, de usar mais os dados para conseguir, assim como esses dois pilares que eu acabei de citar, também ser um pouco mais de referência pensando na experiência do cliente. Então, não me alongando aqui, mas queria voltar mais para frente para falar de omnicanalidade, que acho que é importante. Eu acho que o tripé é fundamental, estão andando juntos, o papel de CRM tem ficado cada vez mais importante de CX nas companhias financeiras. O atendimento hoje é muito relevante para toda a área do banco, para produtos, para todo mundo. Eu chamo todos os produteiros para participar das decisões de atendimento, porque é peça-chave do negócio dele, além de ser um custo alto, então ele tem que estar por dentro do que está acontecendo nas melhorias de jornadas. Mas acho que o tripé, eles têm que convergir para a estratégia da empresa, sem dúvida nenhuma, respondendo a sua pergunta, e acho que tem um pilar que a gente, como setor, tem que avançar um pouquinho mais. O uso de dados para a experiência do cliente. Tá? O uso de dados a gente faz bem, mas para a experiência do cliente, acho que dá para melhorar um pouquinho. Sem dúvida, Bruno. E assim, você tocou, acho que nesse ponto agora no final, que acho que ele vale para o tripé todo, né? Que a gente fazer tecnologia, digitalização, tudo em prol da experiência, né? Muitas vezes a gente deixa isso passar batido e faz a nossa conveniência, né? Porque é mais fácil para a gente, mas na verdade não é assim. Tem que pensar em que momento, quando, de que jeito, em prol da experiência, né? Acho que esse é o desafio, que usar de qualquer jeito, qualquer um faz, né? Mas essa sabedoria de quando e como fazer combinar é bem desafiador. Muito Perfeito. Bom, muito bom. Obrigado. Brunão, obrigado. Vou passar aqui agora para o Reinaldo, que eu estou curioso para escutar no contexto dele da B3 aí, né, Jeremias, perdão, Jeremias. Não, tá ótimo. Obrigado aí pelo convite, né? Prazer participar aqui com todos vocês, colegas aqui. Na B3 é um contexto um pouquinho diferente, porque é um contexto B2B. Né? E a gente começou com essa jornada, né, lá atrás, a gente começou com essa jornada desde o finalzinho de 2018, né, onde a gente remapeou os nossos valores, né, depois que a B3, né, foi reestruturada, né? A transformação foi grande, né, Jeremias? Exatamente. Foi muito grande, né? União de duas grandes empresas, né, a CETIP, né, e a BMF Bovespa, né, que se uniram lá em 2017, e aí formou a Bolsa do Brasil, né, desde então. E eu era da área, né, continuo trabalhando com tecnologia na área de experiência do cliente, mas todo o meu histórico veio de tecnologia, e para trabalhar com cliente hoje sem tecnologia não tem como, né? Então, esse foi um dos motivos que eu estou lá. Eu coordeno sou head de experiência do cliente na B3 e toda a infraestrutura de tecnologia que a gente usa também está sobre minha responsabilidade. Então, a gente não tem uma área de TI que eu demando, eu tenho a própria área de TI. Né? E a gente, um dos nossos valores, né, é proximidade e satisfação do cliente. Então, para que a gente conseguisse, né, atingir, né, para que a gente, né, é o nosso exercício diário aqui, né, o cliente nosso, por exemplo, o PAN que está aqui, a gente entendeu que a gente precisava ter algo organizado para saber o que a gente estava falando com o cliente, com os nossos clientes, o que ele estava precisando, como é que a gente coordenava, né, os tempos, as entregas, a agilidade, e também não era mais necessário só atender, a gente tinha que surpreender. A gente tinha que passar, por exemplo, quando chega às 6 horas da manhã, será que tudo que a gente tinha que rodar na noite do back-office, que eu entreguei para o PAN está certo, que eu entreguei para os demais clientes, está tudo ok? Será que no início do dia, na abertura de mercado, será que aquele checklist, né, será que aquelas posições de abertura, eu já recebi, por exemplo, o banco já mandou para a gente? Será que se ele não mandou, ele está com um problema e eu tenho que ligar para ele para entender esse problema e ajudá-lo a resolver? Então, a gente mudou um pouco o mindset, ao invés de sentar, né, de ficar só esperando o atendimento chegar, a gente hoje, o nosso grande objetivo é trabalhar com inteligência de dados, né, com o atendimento digital, no sentido da gente surpreender. Né? Até um dos nossos VPs falou, o melhor seria se nós aqui, hoje somos 300 pessoas que cuidamos, né, do atendimento, se ninguém ligasse para a gente, mas a gente está desde 6 horas da manhã, na verdade a gente é 24 por 6, né? Então assim, a gente está o tempo todo olhando para o cliente, estudando como é que está o comportamento dele e a qualquer anormalidade, qualquer ponto de atenção, a gente liga, a gente resolve, né? E a gente surpreende o cliente. Então, acho que para fazer, né, para conquistar, né, e aí chegar lá no nosso valor, que é proximidade e satisfação, a gente tem que ter muito uso de tecnologia e combinar muito o entendimento do negócio. Né? A gente tem que entender, então, toda a nossa estrutura, a gente não chama de call center, né? A gente é uma estrutura verticalizada por vertical de negócio, então negociação, liquidação, emissores, tecnologia,
todos eles a gente tem analistas, né, dos mais variados níveis, e a gente tem que entender do negócio para poder capturar, para poder ajudar, né, para poder surpreender o cliente. Então, esse é o desafio, e sem tecnologia, sem estudar os dados, a gente não sobrevive, né? Aí você tocou num ponto bacana, Jeremias, aí no final da sua fala, sobre quando você deu o exemplo, puxa, o ideal é se a gente não tivesse nada chegando aqui, pudesse antecipar. E acho que a tecnologia, combinando tecnologia com dados, tem essa capacidade que acho que a gente tem que fazer cada vez mais, que é se antecipar, né? É verdade. A gente muitas vezes tende a ser reativos, né, ainda com o cliente, né? Que não é uma crítica, é uma constatação, né? Uhum. Digo, até na Recarga Pay, né? Acho que até pedindo desculpas a todos aqui na correria do painel, nem me apresentei no início, né? Eu apresentei todo mundo, menos eu. Eu sou o Rodrigo Tavares e eu lidero a jornada do cliente na Recarga Pay, que é uma fintech, uma carteira digital. E a gente se depara com isso mesmo, de que, puxa, tem a informação aqui, eu já sei que está acontecendo alguma coisa, eu tenho tecnologia para ser ágil com o cliente, por que eu não estou sendo? Exatamente. Muitas vezes até nosso próprio chip tem que virar a chavinha, né, Jeremias? Exato, a gente fica insatisfeito quando a gente é surpreendido por um problema, né? Porque a gente tem os dados todos lá. Daria né? para antecipar, né? Então a gente está fazendo, por exemplo, a gente está implementando, né, uma solução que a gente fez onde a gente estuda o comportamento do nosso cliente. Então, por exemplo, pensando no mercado de renda fixa, né? O banco, por exemplo, vamos supor que ele faz lá 1 milhão de aplicações de CDB, 100 mil aplicações de LCI e 500 mil CPRs. E ele faz isso de forma rotineira todo dia. Então a gente aprende esse modelo e fica ali monitorando. Chega segunda-feira, 8 horas da manhã, em tese ele já teria lá 500 mil operações registradas. E a gente verifica, opa, não aconteceu. O que está acontecendo? Vamos ver, é a nossa infraestrutura primeiro, e aí a gente usa todo o ferramental de tecnologia? Não, está tudo aqui, ok. Pô, mas a gente, então vamos ligar para ele para entender, porque às vezes está lá, ou alguma coisa que a gente não identificou. Então a gente está trabalhando muito nesse sentido, da gente entender, aprender, ter o comportamento dos nossos clientes, né, para que a gente consiga surpreendê-los. E quando chega o reativo, a gente também tem que aprender, ó, o que está vindo aqui que a gente está usando um analista, né, às vezes um analista sênior para fazer o atendimento, quando a gente poderia, talvez, ele está fazendo, nos ajudando no proativo, e esse atendimento aqui não precisar mais ser feito, ou isso chegar de uma forma digital no cliente. Então é o outro lado também que a gente tem que estar sempre de olho, e é uma jornada diária. Maravilha, muito bom, Jeremias. Ótimo, obrigado pelos seus comentários. Vamos agora passar aqui pro Daniel, para ele também dar aqui a saudação dele a todos e comentar um pouco do teu contexto aí na Volts. Conta pra gente como é que na tua realidade vocês estão lidando com esses pilares, a integração deles. Fala um pouquinho pra gente aí, obrigado por estar com a gente aqui. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, todos os colegas aqui, é super importante poder trazer também um cenário de uma empresa que faz parte de um ecossistema muito maior, né? A Volts, para quem não conhece, uma fintech ligada a um grupo, né, o Grupo Energias, um grupo de distribuição, o maior grupo de distribuição de capital nacional do Brasil, distribuição de energia. Então a gente olha ao mesmo tempo um mercado cativo, né, onde o cliente, num primeiro momento a gente poderia pensar, poxa, não é tão importante a experiência desse cliente para a gente, não é assim que a gente pensa. E a Volts surgiu em maio de 2020, logo ali no início da pandemia, para fazer o trabalho de fintechização e digitalização, né? Achei bacana você falar que o digital não está resolvido, de certa forma, no setor, mas imagina no setor de distribuição de energia, que é regulado de uma maneira totalmente diferente. E lá a gente surgiu muito, né? Até para colocar de uma forma icônica a importância da área de dados, né? A terceira pessoa que foi contratada na empresa, antes, né, cheguei eu, né, como co-CEO, e o meu sócio também, porque a gente é cofundador da empresa, também co-CEO. A terceira pessoa foi o head de dados, né, na época. Então a gente falou, olha, a gente não sabe ainda o que a gente vai oferecer, mas a gente sabe que os dados são importantes dentro desse contexto. Não, é emblemático esse movimento, né? Porque assim, ficou clara a relevância, né, que essa camada de informação tem no business, né? Exato, até para a gente poder desenvolver o aplicativo, a conta digital, os sistemas, né, de back-office, pensar na estrutura, tudo, né? A gente precisava de alguém que nos ajudasse a montar, todos eles vão tratar que dados, né, e qual é a transformação que esses dados vão sofrer ao longo da jornada. Então a gente tem 8,3 milhões de clientes na distribuidora de energia, né, e nossa missão, o nosso trabalho é trazer esses clientes para uma jornada digital, de fato. E aí a gente tem uma vantagem frente até aos outros players do setor, porque a gente é obrigado a ter agência nas 862 cidades onde a gente está presente, a gente tem que ter uma agência para o cliente da distribuidora. Então eu, como Volts, tenho a agência e não tenho o custo
dessa agência. Para a gente, o grande diferencial é ser digital e ter os canais físicos e os canais digitais Perfeito. de maneira integrada. Qual é a grande questão com relação aí, né? A gente fala muito aqui, até na abertura se falou bastante, né, de que não se dá mais para pensar de uma forma presencial ou que o digital dominou tudo. Mas quando eu penso, né, na minha cliente no interior do Tocantins, né, do Mato Grosso do Sul, né, Sergipe, Paraíba, que fazem parte da nossa área de concessão, são 11 estados pelo Brasil inteiro, muitas vezes essa pessoa precisa de um atendimento humano, precisa de um atendimento presencial. Porque o serviço que a gente entrega, ele está na casa das pessoas, né? O nosso leiturista vai na casa das pessoas, a energia chega na casa das pessoas, então a gente precisa integrar essas jornadas. Então a questão da tecnologia, da digitalização e da inteligência de dados não são pilares que são importantes, foram os pilares que fizeram a gente surgir. Então, e a palavra-chave de tudo isso para a gente é como a gente faz esses dados transitarem pela jornada para oferecer a melhor experiência possível, né? Não, é bem interessante todo esse case da Volts é muito bacana, né? Eu conheci não faz muito tempo, né? E estava conversando com uma pessoa da Energisa, inclusive, eu falei, caramba, que case interessante, né? E tem e vocês estão conseguindo alavancar, né? Acho que um business alavancando muito forte no outro, quer dizer, tem uma sinergia que aí que vocês estão conseguindo capitalizar e fazer um negócio muito interessante, muito bacana. E achei realmente emblemático esse movimento de já de cara pensar em trazer quem vai arquitetar, estruturar a parte de informação, né? Porque a informação, vou falar um chavão aqui, é o novo petróleo, né? A gente tem que realmente ter isso muito bem estruturado, né? E aí, assim, eu brinco bastante quando alguém fala, né, que inovação é novo petróleo, que dados são novo petróleo, porque petróleo é escasso, né? Você usa e ele acaba. Dados não, dados você vai utilizando e você vai gerando novos dados, novas informações, novos conhecimentos. Sim, ele é talvez a energia, né, o combustível para a gente, mas por outro renovável, lado, né? Não ele vai é renovável, né? Então vamos pensar numa fonte de energia mais renovável quando a gente fizer esse paralelo. Mas foi legal o gancho. E a Volts surgiu muito, né, com esse conceito. O primeiro projeto que foi a gênese da Volts foi em 2018, quando a gente mapeou toda a jornada de pagamentos do nosso cliente, que muitas vezes saía de sua própria cidade, ia para uma cidade vizinha, que dessas 862 cidades que a gente está, só 406 tem agência bancária, um pouquinho mais tem agência bancária ou lotérica. Então, para a gente que sai aqui na rua, escolhe um lado e chega num banco, muitas pessoas no Brasil, né, no Brasil como um todo, não tem essa mesma, digamos, esse mesmo prazer, né? Tipo, você falou, ninguém acorda e fala, hoje eu vou no banco. Mas para muitas dessas pessoas, a oportunidade de ir ao banco faz diferença. Então, a gente criou muito, primeiro como uma conta digital, mas quando a gente mergulhou no ecossistema, a gente percebeu que a conta digital era só a ponta de todo um fio que a gente podia puxar e ver todas as oportunidades de fintechização dentro do ecossistema, que a gente chama de aquário, lago e oceano, né? Então, quando eu falo de aquário, falo de fornecedores, colaboradores. Lago, eu falo da minha área de concessão, clientes da minha concessão. E o oceano são todas essas oportunidades que a gente tem de clientes que não são do grupo e outras utilities, que é como a gente se posiciona hoje, né? A gente não é só a fintech da Energisa, a gente quer ser a fintech das utilities que tem esse ecossistema. Muito bom, bacana, muito bom. É uma aula do setor aí e dessa oportunidade. Obrigado pelos comentários, Daniel. Vamos pro meu xará. Rodrigão, e aí, a Cavac? Conta um pouquinho pra gente, se apresenta e fica à vontade. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com esse time incrível, compartilhando indústrias diferentes, visões diferentes. Bom, meu nome é Rodrigo Tosi, eu sou diretor global de varejo para a Cavac. Cavac, para quem não conhece, é uma startup que já opera em escala global. Hoje a gente está presente em 7 países. E a Cavac, de uma forma simplista, a gente compra e vende carros seminovos. Mas o interessante da Cavac é que a Cavac só existe por essa tríplice de digitalização, de dados e de tecnologia. Imagina que no mercado de carros seminovos é um mercado brutalmente fragmentado. O maior player do Brasil não chega a ter 1% de market share. Ao passo que uma companhia como a Cavac se propõe em solucionar as dores do cliente nessa jornada de comprar ou vender um carro seminovo, que é super complexa, cheia de fraude, cheia de inseguranças, ao momento que você quer fazer isso em escala global, numa velocidade exponencial, é impossível fazer isso sem tecnologia, sem dados e sem digitalização. Então a Cavac ela nasceu com esse pilar já estruturado. A primeira barreira que a Cavac encontrou, ou que existe nesse mercado, é comprar um carro. Quer dizer, como a gente vende carros seminovos, eu não tenho um fornecedor que eu coloco um pedido e me estoco. Eu preciso comprar carros seminovos de consumidores finais. Quando você coloca isso em escala e você imagina que a Cavac compra milhares de carros todos os meses, a primeira barreira é a precificação do carro.
Para comprar milhares de carros, eu preciso de muito mais, quase que milhões de leads para eu gerar esse volume de compras. Se eu não digitalizar, se a Kavak não digitalizasse esse primeiro funil, era impossível escalar. O que a gente fez? Usando essa tríplice, a gente criou um algoritmo que precifica em tempo real qualquer carro que o cliente queira vender para a Kavak. Então, basicamente, o cliente entra no site, preenche informações básicas do carro e esse algoritmo, essa inteligência artificial, ela precifica em tempo real esse veículo do carro, entendendo qual é o preço futuro que eu posso vender esse carro, qual é a margem que a companhia precisa e qual é o preço que eu posso pagar nesse carro. Então, em tempo real, a gente soluciona essa primeira dor que até então no mercado, como funciona? De uma forma extremamente analógica. Você vai até uma loja, uma pessoa olha para o seu carro e, baseado em alguns critérios subjetivos, define uma precificação. Se você percorrer uma rua e passar por 10 lojas distintas, você vai ter 10 preços distintos, sem muita objetividade. E é assim que o mercado funciona. Então, usando tecnologia, usando dados, usando essa tríplice, a gente solucionou essa primeira dor, essa primeira barreira, para você conseguir colocar um negócio, até então, extremamente analógico, difícil de escalar, numa curva exponencial de crescimento. Então, hoje a gente usa esse algoritmo para operar basicamente 7 países, não só em América Latina. A gente opera, por exemplo, a Argentina, que é um mercado extremamente complexo por causa da inflação. A precificação do carro é dolarizada, a precificação do carro muda dia após dia. Então, o ponto é, se a Kavak não tivesse investido desde o dia 1 nessa tríplice, seria impossível a gente chegar no momento onde a gente está hoje. E essa é a primeira jornada, é a primeira parte onde a gente parte para formar o nosso estoque. Depois a gente precisa revender esse carro para um novo cliente. Quer dizer, a gente compra esse carro do cliente, manda para um centro de recondicionamento próprio, coloca esse carro no padrão de qualidade Kavak, ou seja, é um carro seminovo, precisa eventualmente trocar uma peça, fazer algum reparo, esse carro vai para o padrão de qualidade, ele retorna para uma loja para ser vendido para o cliente. E aí entra outra parte da jornada dos clientes, ou do nosso processo, que é vender o carro, que também tem uma série de desafios de como você escala esse modelo de negócio. Até então, os consumidores compram ou compravam carros da mesma forma os últimos 50 anos. Você visita uma loja, quer dizer, a gente teve toda a digitalização do mundo de classificados, Sim. onde os clientes agora eles conseguem encontrar o carro de uma forma digital, mas ainda existe aquela necessidade final do cliente conhecer o carro. Essa jornada é a jornada onde a gente hoje está com um projeto e olhando com muita atenção em como que a gente vai fazer essa próxima disrupção de digitalizar essa jornada de comprar. Até porque, né, Rodrigo, tem uma questão que, assim, é um ticket alto, não é uma compra, assim, né, não é uma capinha de celular, né? Tem esse aspecto, né? De ter que ter ali o contato, ver, né, de repente sentir se aquilo realmente é o que você vai resolver a tua necessidade, né? Com certeza. Mas é interessante ver, a proposta de valor da Kavak é de digitalizar e tirar as fricções do cliente para comprar ou para vender um carro. Isso também já acontece na hora que o cliente vai comprar um carro da Kavak. Hoje é possível comprar um carro sem sair de casa. Quer dizer, você digitalmente consegue conhecer o carro, fazer toda a burocracia e receber o carro na porta da sua casa num caminhão que é literalmente uma caixa de presente. E a gente tem se surpreendido em ver o volume de clientes que decidem comprar um carro sem ver. Quer dizer, já existe um movimento natural do cliente, de uma parte desses clientes, de aderir a um movimento de digitalização. A pandemia, ela impulsionou muito isso. Então, o que a gente está olhando agora é como digitalizar ainda mais essa experiência do cliente de comprar um carro. E isso, sim ou sim, vai passar por essa tríplice. É impossível você chegar neste ponto sem olhar tecnologia, dados e digitalização de processos. Não, sensacional. Eu sou ainda um pouco old school, né? Porque a minha última compra de carro eu fiz bastante coisa quase online, mas no last mile, na última milha, deixa eu ir lá numa concessionária aleatória para ver o carro ali de perto. Mas é legal você comentar como isso está mudando e como a gente também tem que, né, mudar um pouco o nosso mindset, né? Que tem possibilidade de até uma experiência como essa, que parece tão difícil de a gente digitalizar, é possível combinando, né, esses pilares. Acho que o segredo ficou muito claro nessa rodada, a combinação dos pilares essa otimização é que torna, né, a exponencialidade dos negócios viável, né?
E eu acho que o interessante também que a gente pode perceber, cada um ao seu estilo trouxe o desafio de que a exponencialidade traz esses grandes desafios muito rápido. A gente não tem deixa eu me preparar para o desafio. Você já tem ali um embate com esse desafio muito imediatamente, né? Vou fazer aqui, o papo tá super bom, o tempo tá passando rápido, né? Eu vou agora fazer aqui a rodada voltando, né? E aí eu vou consolidar as perguntas que a gente teria aqui, porque elas são da mesma natureza, e trazendo um aspecto que acho que ele talvez seja, não sei se é a grande barreira, mas é que é uma barreira que eu gostaria de explorar com vocês, né? Então, assim, em termos de, pegando de novo o tripé, as três partes, né? Claro que a gente enfrenta, acho que alguns de vocês mencionaram isso de alguma forma, enfrentamos barreiras para elas acontecerem, né? Tanto tecnologia, dados, como também digitalização. E eu acredito que um divisor de águas para a gente superar é a barreira humana, né? São as pessoas. Tanto a pessoa que está nos nossos times, né? De trabalharem pensando em desenvolver tudo isso para uma outra pessoa, que é o cliente, que tem a barreira da adoção ou de romper um hábito, né? De, puxa, eu estou acostumado a comprar carro old school, né? Ou preciso romper tudo isso. Então, já fazendo a volta e pegando, acho que o Rodrigo trouxe o gancho perfeito, queria começar com ele. Como é que você está sentindo as barreiras e como superar essas barreiras com o time internamente, quer dizer, talento, né, pessoas preparadas para construir essas disrupções e essas mudanças, e também com o próprio cliente, né? Você trouxe um pouquinho desse tempero aí. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, e a gente vai voltando aqui para a gente ir caminhando para o fechamento. Perfeito. Realmente tem muitos desafios nessa jornada. Acho que olhando do lado interno dos nossos colaboradores, acho que o maior desafio que tem é a mão de obra capacitada. Quer dizer, as tecnologias elas evoluem numa velocidade mais rápida do que a gente consegue formar profissionais capacitados. Então, ela cria um gap ali de mão de obra. Quer dizer, hoje é uma realidade em todo mundo e na América Latina, por exemplo, developers. Contratar desenvolvedores não é uma tarefa fácil. Trabalho remoto dificulta isso um pouco mais. Então você tem um desafio de conseguir os talentos corretos para escalar isso na velocidade que precisa. Então isso tem a ver muito com como você contrata, como você gerencia o time, mas como você também cria mecanismos internos de capacitar o time para que eles possam assumir novos desafios ali. Então a gente olha muito internamente em como criar essa jornada para o colaborador, para ele caminhar para essa jornada de digitalização. Acho que do ponto de vista de ferramentas não é um grande desafio, tem um mar de oportunidades de ferramentas disponíveis no mercado. Eu acho que do ponto de vista interno é essa questão de pessoas e a questão de mindset também. Nem todo profissional está acostumado ou sabe operar e trabalhar nessa cultura de dados, de inovação. Quando a gente vai para o cliente, toda vez que... Eu costumo brincar que toda vez que você quer inovar, você precisa oferecer algo diferente e algo melhor. Eu vejo muita gente confundir inovação com simplesmente fazer diferente. Fazer diferente não vai levar a lugar nenhum, a não ser um caminho diferente, mas que não necessariamente ele é melhor. Ele precisa ser melhor do que o passado. Ele precisa ser melhor que o status quo. Se você consegue fazer diferente, se você consegue fazer melhor usando plataformas tecnológicas, a adoção do lado do consumidor, ela deixa de ser uma barreira e ela passa a ser uma curva. E quanto melhor é a sua solução, quanto mais você tira a dor do cliente, as fricções do cliente, mais rápido essa curva ela começa a acontecer. Então, acho que é muito mais em como você cria a solução de uma perspectiva muito customer-centric, para que aquilo realmente seja bom e muito melhor para o cliente, e a adoção ela vai acontecer, ela não vem de graça, tem muito esforço de marketing, tem muito esforço de trazer o cliente para a base. Não tem atalho. Não tem atalho, mas ela precisa existir uma solução que é diferente e que é melhor. Sim. Sem isso, você pode gastar o quanto de dinheiro de marketing você quiser, você não vai conseguir escalar. Não, perfeito. E você tocou bem no ponto aí, Rodrigo, né, da inovação com experiência juntos, que a gente tem hoje, nosso evento hoje é sobre juntar a palavra inovação com experiência, né? E, na verdade, inovação só é inovação, né, não é só fazer diferente, né? Inovação só é inovação se o cliente perceber valor. Se não tiver valor percebido pelo cliente, não é inovação, né? Então, por isso que a gente tem um evento que junta as duas palavras, experiência e inovação. Obrigado pelos seus comentários. Vamos passando aqui, seguindo aqui para o Daniel. Vai lá, Daniel, conta um pouco desses desafios com o time. Você contou um pouco da construção do time, né, como foi, mas também que desafios você enfrenta com as pessoas e também com o próprio cliente, né, que também tem talvez alguns
algumas coisas já pré-concebidas, né, sobre, puxa, né, será que, acho que não deveria, pô, que coisa, que business diferente, né, como que vai ser isso tudo, né? Vou tentar pegar coisas bem específicas nossas, né? Porque pô, Perfeito. falar de apagão de talentos, falar da dificuldade de contratar, eu acho que todo mundo acaba enfrentando e a gente vai passar por esse ponto várias vezes ao longo do dia. Sim. Pra gente, imagina você ter uma empresa que, por um lado, tem 2 anos, uma startup totalmente que começou com mentalidade ágil, né? Que é remote first, com uma empresa com 117 anos de história, Nossa. que foi uma das pioneiras na própria geração e distribuição de energia no Brasil, num mercado altamente regulado por uma das agências mais fortes, que é, no caso, a ANEEL. Imagina o choque cultural, apesar da Energisa ser hoje, né, dentro do setor, uma das mais inovadoras, tendo ganho vários prêmios, né? É inovadora no setor de energia. E agora você olha a inovação num setor de fintech, né, financeiro, tecnologia por si só. Existem ainda muitas questões culturais que precisam ser enfrentadas, mas o mais legal disso tudo é que não é a fluidez que gerou a inovação, é exatamente esse embate, esse conflito de experiências é que nos permitiu gerar coisas inovadoras, porque as oportunidades estavam lá, então a gente precisou buscar os frutos maduros dentro dessa interseção e rapidamente a gente encontrou formas de fazer melhor coisas que já eram feitas de maneiras consolidadas, mas que poderiam trazer novas maneiras, como por exemplo a adoção do Pix, né, que a Energisa gastava 90 milhões por ano só para fazer a arrecadação desses seus 8,3 milhões dessas suas 8,3 milhões de contas de energia emitidas mensalmente. O custo do boleto girava ali em torno de 90 centavos, R$1. Imagina agora a gente poder fazer com Pix num custo que vai quase a zero. E aí você pensa primeiro, não, então vamos emitir todas as contas com QR Code, vamos tirar o código de barras. Não pode. Não dá. Né? Então você tem que criar mecanismos para fazer exatamente o engajamento desses clientes e para que eles optem de maneira uma manifestação positiva, um opt-in, né, de que agora eu quero receber só com QR Code. Isso para a gente representa um ganho muito grande. Então esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo. Um outro lado, quando você começa dentro de um setor bastante tradicional, como de distribuição, não obstante todas as inovações que o setor traz, você começa a ficar muito exposto à possibilidade de fraudes, né, ataques e uma série de outros riscos. Então, uma preocupação muito grande nossa lá é como que eu trato clientes de todas as partes da pirâmide, né? Desde o cliente mais simples, que tem pouca alfabetização digital, até um cliente AAA, né? Nesse sentido. Todos eles são muito importantes para a gente. Por quê? Porque esse é o cliente que eu tenho que atender. Quando eu atendo um estado, como distribuidor de energia, eu atendo todo mundo. Eu não escolho o cliente que hoje já está feito a comprar um carro online, né? Eu tenho que escolher todo mundo, né? Eu não posso escolher, na verdade, eu tenho que abordar todo mundo. Então a gente tem que fazer um trabalho muito grande para proteger, facilitar ao mesmo tempo, né? Ter fluidez, mas proteger esse cliente de fraudes, de golpes, de engenharia social. Então, além da questão dos talentos, esses 2 pontos são bastante relevantes para a gente hoje. Não, e você tocou num ponto legal também, Daniel, que é assim, que acho que às vezes a gente fala da barreira da adoção da tecnologia, né? E você comentando, puxa, o Pix, né? E também tentando em QR Code, assim, quando o cliente ele percebe valor na tecnologia, existe uma adoção. Né? Ele percebe valor porque realmente o Pix é um grande exemplo, né, gente? O Pix é esse sucesso porque resolve a necessidade do cliente. É simples, é uma tecnologia que de fato foi de experiência simplificada, né? Então por isso que tem essa força. Então a gente não tem que ficar às vezes com esse receio, né? De poxa, né? Tecnologia vai ser um esforço danado para o cliente aderir. Se você conseguir mostrar um valor, ele perceber o valor, mesmo um cliente que às vezes pode ser simples, né? Que não tem que não está digitalmente alfabetizado, puxa, ele vai mais, poxa, isso aqui me entrega tempo no dia a dia, faz sentido, eu vou aprender. Eu vou dar um jeito de aprender porque eu vi o valor, né? Acho que você trouxe isso muito forte na sua fala aí, né? Exato. E, assim, muitas vezes a gente acaba subestimando, né? A capacidade... Muito. O brasileiro tem essa capacidade de adotar as coisas simples muito rapidamente. Então, a gente brinca que a adoção do Pix surpreendeu um total de 0 pessoas lá na nossa empresa, porque a gente já tinha feito lá em 2018, como eu citei, a gente viu a prevalência do WhatsApp nesse nosso público. Então, a primeira versão da nossa conta ela é totalmente conversacional. Por quê? Porque o nosso cliente ele já estava, de certa forma, incluído digitalmente. Então a gente fala que a gente tem 3 etapas: a inclusão energética, a inclusão digital e a inclusão financeira. Sim. Onde não tem energia não tem jeito, mas onde tem energia e ele consegue ter conexão, a digitalização ela flui muito rápido,
no Brasil e em todas as camadas sociais, seja para receber um Pix, seja para pagar um Pix, seja para trocar uma mensagem por WhatsApp. Às vezes o próprio cliente achava que aplicativo, né, de celular era só o WhatsApp, os grupos do WhatsApp. E isso para a gente era muito relevante, porque mostra a população, ela adota, como o Caixa Tem, a população adotou, né, como foi falado que as agências ajudavam a abrir a conta do Caixa Tem, mas depois que o cliente aprende a usar, é uma facilidade incrível para ele. Isso que você comentou do WhatsApp, acho que é um exemplo legal também que eu vivenciando a RKHP, abrindo canais novos, que a gente colocou o WhatsApp, assim, a adesão foi massiva também, né? E como a vida fica mais fácil quando a gente resolve pensar que nem o cliente, né? Por que inventar um negócio diferente, tentar convencer o cliente para ele ir, né? Vamos onde ele já está. E a gente capitaliza em cima disso, né? Muito bom. Obrigado pelo teu comentário. Vou passar aqui para o Jeremias aqui agora nesse desafio da B3, como é que são aí as questões internas, pessoas, clientes? Além do desafio profissional, né, que acho que o Rodrigo tocou num ponto muito legal aqui, que a gente tinha, que assim, a gente queria fazer diferente, mas com de fato levando valor para o cliente, né? Então, para a gente foi um desafio muito grande, porque a B3, como são clientes B2Bs e clientes muito frequentes, né, era uma relação muito bilateral da pessoa do lado de lá, do João do lado de lá, com o José do lado de cada B3. E a gente queria ter, mas isso, né, quando o atendimento ele era bom, ele era muito bom, mas quando ele era ruim também, ele era muito ruim, porque às vezes a pessoa, uma hora estava fazendo atendimento, outra hora estava fazendo outra coisa, e a expectativa, um dia atendia muito rápido, outro dia atendia, demorava 2, 3 dias, então a gente falou, olha, a gente tem que ter uma plataforma que nos ajude a coordenar isso e que a gente tenha adoção fora da companhia, nos clientes, e que a gente tenha adoção também dentro da companhia. Então, a gente queria também desmistificar um pouco da figura do herói, porque se eu tenho uma equipe com 6 analistas, especialistas, por exemplo, em liquidação financeira, mas só tem um que o cliente gosta, e aí vai dar fila com aquele analista, e quem for atendido por ele, nota 10, quem não for, né, nota 0. Né? Então, e não é escalável isso, né, Jeremias? Não é escalável, o mercado crescendo, né? Exatamente, a gente teve, enfim, então a gente queria, né, a gente escolheu uma plataforma para nos ajudar nisso, e a gente teve muito essa questão da adoção. Né? E aí, esse trabalho de convencimento, da gente também mostrar tanto para o nosso usuário interno quanto para o nosso cliente que, se ele usasse a plataforma, a gente ia poder identificar melhor o que ele está querendo, a gente ia resolver mais rápido o problema dele, a gente ia dar uma expectativa de tempo do problema dele e que a qualquer tempo ele podia consultar aquilo ali e ver o status de onde estava, se aquilo levasse mais do que, por exemplo, 2 horas. Então, acho que esse é o grande desafio quando você parte, talvez, de um mercado tão tradicional quanto o nosso, de você usar, e aí a gente, como você falou, a gente não queria reinventar a roda, então a gente queria uma plataforma que ela recebesse, não importa de onde viesse o canal. Então, se a gente estava acostumado a falar com o WhatsApp, vamos continuar falando com o WhatsApp, mas vamos passar por dentro da plataforma. É telefone? Vamos com o telefone. É por e-mail? É por e-mail. É um portal web? É um portal web. Mas não vamos mudar o canal com o cliente, mas vamos facilitar e mostrar para ele que essa plataforma, né, vai trazer valor para ele vai trazer valor para o negócio dele, para ele ter uma resposta mais concisa, e quando ele não gostar, que ele possa dar uma nota. Isso também é muito importante para a gente, porque hoje a gente tem pesquisa de satisfação NPS em todos os canais. Então a gente tinha muito reclamação, vocês não têm não têm ouvidoria? Né? Porque assim, os clientes são os que estão no mercado, né? A gente tem um pouco da questão ali que a gente não precisa, a gente não tem competitividade em todos os setores. Então, tem cliente que, se ele quer usar uma infraestrutura de mercado, é a B3 que oferece. Mas isso, de forma alguma, pode nos deixar, olha, eu sou a única infraestrutura do mercado, eu não preciso de coletar NPS, eu não preciso de melhorar, eu não preciso de me desafiar. Quê, né? Para quê? Né? Não é assim. Então, acho que, enfim, foi esse todo aí a construção. Não, e nesse exemplo que você trouxe aí, Jeremias, né, de ter lá todo mundo aquele atendente ou aquele executivo de comercial, que isso acontece em muitas empresas, né? É uma barreira porque, assim, se a gente falar de business exponenciais, é sobre escalabilidade. Né? E só dá para ter escalabilidade, pessoal, com uma palavrinha que para mim anda muito junto com a experiência do cliente, que é consistência. Você tem que ter consistência em tudo que você faz. Porque você consegue escalar. A consistência falou comigo, falou com o Reinaldo, com o Daniel, com o Bruno, o Jeremias, o Rodrigo. É a mesma entrega. Claro, cada cliente de um jeito, mas tem uma consistência no que se faz e você consegue, de fato, viabilizar a exponencialidade com Exatamente, isso, né? Esse foi o ponto. Muito bom, muito bom. Obrigado, Jeremias, pelo ponto. Vamos lá.
Banco Pan, Bora. vamos lá, Brunão, comenta pra gente aí. Falei muito do setor na primeira pergunta, agora eu vou falar um pouco do PAN. E aí eu vou tentar pegar ganchos que vocês trouxeram. Você trouxe o WhatsApp, e acho que algo que eu falei na primeira fala. Os bancos eles estão muito incentivados e preocupados em melhorar a experiência do cliente cada vez mais, isso é muito legal no setor, usando dados. Então lá no PAN, quando eu cheguei lá no atendimento, a gente tinha um canal de WhatsApp que não fazia transbordo para o humano. Aí usamos dados, vimos quantas conversas tinham, isso em alguns dos produtos, tá? Em outros faziam. Falei, gente, a gente precisa abrir o canal. O cliente quer esse canal. E não adianta a gente ter uma retenção gigante aqui, comemorar, mas a gente não está sabendo o que está acontecendo ali. Usa dados, vê o que está acontecendo, Exato. lê as conversas, vê as interações, abrimos o canal. Felizmente, hoje a gente fez o lançamento recentemente do Auxílio Brasil, e para você ter uma ideia, a gente tinha muitos clientes ávidos por consultar o status da proposta, porque são clientes que estavam querendo o seu financiamento, é um público carente de crédito. E tanto o bot quanto o transbordo humano foram fundamentais nessa experiência. Então, mostra um case bem sucedido. E eu vou usar de novo as 3 palavras. Você falou uso de dados, digitalização. A gente foi o primeiro banco pioneiro em colocar a contratação do empréstimo com garantia de FGTS no aplicativo. Lá atrás, a gente foi o primeiro banco, pegando muita questão de segurança e experiência do cliente, a formalizar de forma digital, com Face ID, operações de empréstimo consignado. Então, dentro de casa, a gente já está com muita gente usando dados, que é muito bom. Lá no banco não tem nenhuma decisão, e é impressionante lá, isso foi um choque muito bacana de ver. Não existe eu acho. Não, peraí, eu acho não. Então volta, pega lá o dado, o que você acha que tem, cria a sua hipótese Sim. e discute com a gente. Se ficar no eu acho, vai virar terapia de grupo, Não né? dá. Eu acho não não tem tem. como. Não tem, é proibido. Então, e mais um ponto importante que a gente vê claramente acontecendo na parte dos profissionais, um grande líder de um dos bancos falou uma vez, né? Não existe mais nenhum bom profissional de negócio que não entenda de tecnologia. Então todo mundo tem ideias para melhorar a experiência do cliente, etc., com tecnologia. Agora, qual que é o lado difícil da história? Foi o que o Rodrigo falou lá. Tem carência de profissionais para desenvolver. Sem dúvida. Ideia tem pra caramba, né? Então isso é muito legal, a gente vê isso acontecer e ver as coisas acontecendo no PAN. E por último, Rodrigo, queria usar um tempinho rápido aqui. Claro. Vocês dois colocaram um conceito que eu vou provocar aqui a plateia, depois entrar no Google e colocar assim, curva de adoção de tecnologia. Vocês coloquem lá depois, que vem lá de trás, do século passado, do Emirates Rogers. É uma curva simples, normal, que mostra lá primeiro, as pessoas que inovam, os inovadores, depois os early adopters, aqui crescendo a curva, depois a maioria inicial, a maioria tardia e os retardatários. Isso funciona muito bem para a gente ver como é que é a adoção de tecnologia. Você falou do Pix, etc. E vale para startups, vale para empresas já consolidadas, porque você pode vender isso dentro de casa para usar a tecnologia em favor do seu produto, ou quando você está lançando o seu produto, por que ele não decolou? Então tem um grupo sempre de pessoas que são os inovadores, os early adopters, que querem o novo. Não à toa a gente tem filas e filas de pessoas para ver o novo modelo do iPhone, sem saber o que vem por aí. Sim. O grande desafio, que aí os autores falam do abismo, é você passar do early adopters para a maioria inicial, que é uma galera mais conservadora e tal. Só que, por outro lado, você não pode deixar passar demais e ficar na maioria tardia. E para dentro de casa, para os colaboradores da sua empresa, etc., usar a tecnologia em favor do seu produto, você tem que ficar muito atento ao que está sendo construído no mercado, conversar com muita gente, fazer benchmark, fazer referência em outros setores, para ver como é que eu coloco mais tecnologia para conseguir me diferenciar. Então não preciso, às vezes, ser inovador porque é caro, né? Uhum. Mas eu não posso ir ficando para a direita desse Sim. gráfico. E mesma coisa para o seu produto. Não, e essa questão da curva ela é bem interessante, vale a pena todo mundo dar uma olhada e não tem uma bula que assim, não, faz todo mundo faz desse jeito, que vai ser nesse tempo, não tem, né? E esse é o grande desafio, a gente entender quais são as curvas da nossa tecnologia com o nosso produto para o nosso perfil de cliente, ou seja, é uma química que a gente vai tentando no dia a dia, mas é fundamental, como o Brunão bem comentou, fazer essa transição, mas também otimizar para não ser tardia demais, né? Muito bom você trazer esse ponto, excelente, obrigado pelos comentários. Reinaldo, vamos lá. A gente está com o nosso tempo quase terminando, então eu queria que você comentasse, depois a gente faz uma rodada só de considerações finais bem rápidas. Perfeito. Eu vou tentar pegar alguns ganchos aqui também. Na Verint, a gente trabalha em 3 grandes frentes, né? O que a gente chama de Digital First, que são todas as soluções para melhorar a experiência dos clientes nos canais digitais. É o Workforce Engagement, porque quando der algo errado no digital, naturalmente, seja por voz ou por texto, esse cliente, esse consumidor, ele vai buscar uma pessoa, um humano para conversar, para resolver a demanda dele. E também soluções na gestão de experiência dos clientes, para medir a experiência desses clientes, toda a jornada, em todos os pontos da jornada, em todos os canais de atendimento. E você falou de consistência,
que é uma das frentes que a gente tem nesse portfólio de Digital First, né? Como provedor de tecnologia, a gente entende que consistência é muito importante. A pior coisa, e acho que todos nós como consumidores já passamos por isso, é você acessar o web, acessar o app, ligar na central de atendimento e receber informações diferentes para a mesma pergunta, para a mesma demanda, né? Isso gera desconfiança e gera atrito na experiência dos clientes. E a gente tem soluções para isso, para ajudar a oferecer consistência em todas as jornadas, em todos os pontos de contato que tocam a experiência dos clientes, né? Então, acho que isso é fundamental. E lidar com dados, até num processo de digitalização, tecnologia, a Verint é uma líder global nessa área de tecnologia para Customer Engagement, mas tecnologia por si só, ela não resolve todos os problemas, né? A gente sabe que tem uma demanda, uma carência grande de profissionais de ciências de dados e tecnologia no mercado. Acho que a nuvem veio para melhorar um pouco isso, né? A adoção das tecnologias na nuvem simplificou muito a adoção de novas tecnologias inovadoras, mas acho que falta um pouco ainda para esses profissionais que estão passando por uma mudança de mindset, conectar esses conhecimentos que eles têm tecnológicos e de ciência de dados ao propósito da empresa e à busca de eficiência. Não tem projeto voltado para a área de experiência de cliente ou em qualquer outra área que não busque oferecer uma melhor experiência do cliente, valor para o cliente, como você comentou, se não gerar eficiência para a empresa. Não se sustenta, é impossível. Então, conectar essas coisas todas, acho que é um mindset que ainda falta nos profissionais. E a gente percebeu isso, né? Tecnologia inovadora está disponível em abundância, a Verint é uma delas que pode prover essas tecnologias, mas a gente tem percebido uma necessidade de ajudar os clientes a como implementar essas tecnologias para gerar valor percebido para os clientes. Não basta reter o cliente num canal digital, você tem que oferecer uma experiência para que ele tome a decisão de se resolver naquele canal digital e não ligar para uma central de atendimento, que é um canal muito mais caro, ou ir para um ponto físico presencial, que é muito mais caro para qualquer corporação. Então, acho que esse mindset é algo que ainda tem que ser melhorado. Existem muitos especialistas, mas que tem que mudar um pouco o mindset para conectar isso ao propósito e colocar o cliente no centro das suas decisões e dos seus desenvolvimentos. Seu desafio com a camada humana, as pessoas, realmente, ele é grande e no exponencial mais acelerado ainda. Muito bom, vamos fazer só as considerações de cada um bem rapidamente. Nosso tempo aqui já está praticamente esgotado. E não vou fazer linear aqui não. Vou começar com Jeremias. Jeremias, obrigado pela sua participação e sua palavra final aqui para o nosso público. Eu que agradeço. Acho que assim, a gente está num mundo de oportunidade, né? Assim, então, acho que tem a oportunidade de tecnologia, tem a oportunidade da gente entender mais o negócio, gerar valor, né? E isso é bom para todos nós que somos profissionais, né? Então, acho que esse é o ponto, acho que o Reinaldo tocou bem, esse ponto da gente explorar cada vez mais geração de valor, né? Aprender com o objetivo de gerar valor, porque tem muita oportunidade no mercado. Boa, obrigado, Jeremias. Vou pular a ponta ali para o Rodrigão. Rodrigão, sua saideira aqui para o público, mensagem final. Boa. E obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu vou deixar uma reflexão / provocação. Quando a gente entra no mundo digital, de inovar, de tecnologia, é tudo muito sexy e o céu é o limite. A provocação que eu deixo é: qual é o retorno que tudo isso traz? Porque dá para fazer tudo. Mas o que de verdade vai trazer retorno como valor para a empresa, como valor para o cliente? Acho que essa é uma pergunta-chave antes de iniciar qualquer projeto. E vamos dormir com esse barulho aí, né? Com essa provocação. Obrigado, Rodrigão. Vou inverter a ponta aqui, vou voltar para o Reinaldo agora aqui. Para ele dar aqui a palavra final dele. Obrigado por estar com a gente aqui, Reinaldo. Não, é um prazer. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com os feras. É sempre bom participar desses painéis, porque a gente aprende muito, né? No final das contas, todos são clientes ou clientes em potencial da Verint. É muito bom aprender um pouco sobre a realidade. Muito obrigado. E eu acho que, para fechar, a tecnologia está disponível. Eu acho que colocar o cliente no centro é o principal desafio, né? Com base nas informações e na abundância de informações, tomar as decisões para gerar valor e gerar retorno de investimento para todo investimento que a gente faz nas empresas em tecnologia. Então, acho que esse tem que ser o mote de qualquer projeto, em qualquer área de inovação. Perfeito, Reinaldo, obrigado. Vou passar aqui agora para o Bruno trazer a despedida dele. Obrigado, Bruno. Obrigado de novo pelo convite. Prazer participar do lado de vocês aqui do painel, muito rico. E também vou deixar uma provocação. De novo, naquela curva que eu falei, o Rodrigo fez uma das provocações que eu gosto de fazer, que é o custo. Que é muito legal você
adotar uma tecnologia nova, mas cuidado com o custo e benefício que você vai ter com ela. Mas a segunda é o seguinte, a melhor forma de você estar atualizado e estar aberto ao que está vindo por aí é converse com pessoas diferentes de você. E eu falo muito isso com gerações diferentes da nossa. Eu almoço com os estagiários da minha equipe para saber como é que eles consomem, vejo com filhos, sobrinhos. Isso abre a nossa cabeça, porque a gente não está preparado. Perfeito. E o tempo é escasso, a gente está tão mergulhado nos desafios nossos do dia a dia, seja familiares ou seja profissionais principalmente, que às vezes a gente não está aberto para ver o novo e não está vendo o que está acontecendo. Então, quanto mais diferente você conseguir se relacionar e entender, melhor para estar preparado para esse mundo de tecnologia que está vindo por aí. Excelente provocação, Bruno. Obrigado. E para encerrar aqui, o Daniel com a despedida dele. Boa. Fiquei Obrigado, por Daniel. último, o que eu ia falar era muito próximo do Bruno, tá? Eu ia falar de uma maneira um pouco diferente, né? Pra gente sair um pouquinho da nossa bolha. Ele falou de uma forma muito mais bacana do que eu, nesse sentido. Mas lá na Volts, a gente tem um dos valores da empresa, né? Que é o que a gente tenta sempre ver o mundo pelos olhos dos nossos clientes, né? Que a gente fala muito de empatia, perguntar, mas eu acho que um ponto fundamental, que é um conceito, aprendi há pouco tempo, né? Mas que para mim foi mudança de patamar, foi a questão da alteridade, né? Que eu posso me empatizar ao máximo com o meu cliente, posso conversar com tantas pessoas diferentes se eu quiser, mas eu nunca vou ser aquele meu cliente que vive aquela dor, né? E quando eu tenho conhecimento disso, muda muito a maneira como eu penso em atendê-lo. Então, por isso a diversidade é importante, por isso a representatividade é importante, por isso que promover tudo isso, a gente fala muito lá que na nossa empresa a gente não tolera a diversidade, a gente celebra a diversidade, né? Porque isso tem muito a ver com o Grupo Energisa, que está no Brasil inteiro, do pop ao top, né, em todas as regiões que a gente puder imaginar, e a gente só consegue trazer soluções que atendam às necessidades desses clientes, quando a gente não só vê o mundo com os olhos desse cliente, mas quando a gente entende que por mais que a gente veja o mundo pelos olhos dele, a gente nunca vai ser a dona do pequeno comércio no interior do Com Mato certeza. Grosso, ou aquele trabalhador rural que vai e volta de Sapezal, né, fica 6 meses em Sapezal para colheita, volta para a cidade dele, e que quando a gente consegue entender a dor dessas pessoas, a gente consegue trazer essa inovação que faz diferença na jornada dele. Então, entender essa jornada, ver o mundo pelos olhos dos nossos clientes e pensar muito em alteridade, para mim é importante. Obrigado aí, Daniel. Obrigado a todos vocês aí pela participação no painel. E agradeço a todos vocês por estarem aqui com a gente. Uma salva de palmas a todos, por gentileza. E agora acho que nós vamos para o almoço aí. Concorrer com o almoço sempre é difícil.